noite a todos. Todos bem? Um pouquinho de calor, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma mensagem, a mensagem 162 desse livro, Psicografia do Chico, pelo Espírito do Emmanuel. Esperemos é o título de hoje. Eu vou ler o trechinho que é referente à Bíblia, né? Mas esse trecho aqui, vocês vão ver que tem parece ser mais difícil que os outros que a gente normalmente lê, que são palavras, né? Foram frases supostamente faladas por Jesus e transcritas pelos seus evangelistas, né? O Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, né? Essa aqui não. Essa aqui é uma citação do Mateus e ele está relatando, né, colocando de forma mais atualizada para a época dele, que Mateus era cobrador de impostos, né, e depois ele se tornou um apóstolo de Jesus. Mas ele tirou do profeta Isaías, que está no Velho Testamento, porque os profetas, né, do Velho Testamento acreditavam na vinda de um Messias, né? Lembra que que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, e sim cumpri-las. Ele queria dizer com isso que todas as profecias, tudo aquilo que foi falado pelos profetas, ele iria cumprir. Cumprir de que forma? Agindo, expressando o que foi dito em palavras. Então vocês vão achar bastante estranho e a gente já vai de início falar sobre esse trechinho, tá bom? Olha, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que se faça triunfar o juízo. Difícil, né? Então vamos começar. Não esmagará a cana quebrada. É uma expressão que lá o Isaías usou, porque a cana é o bambu, né? Então ele oscila, né? Mas não, ele enverga, mas dificilmente ele quebra. Então o que o profeta Isaías queria passar, e Mateus está aqui citando, é que ele não ia. Jesus não vinha para punir todo mundo, para falar: olha, o que você fez de errado, eu vim aqui agora, vocês vão ver como é que a coisa certa acontece, né? Com as minhas palavras, com as minhas ações. Ele não veio para punir ninguém, ele veio reforçar o que já estava colocado e exemplificar. Porque até então nenhum espírito tinha exemplificado, não é isso? Ele veio como um guia modelo. Pois fala assim: não apagará o morrão que fumega. Morrão é uma espécie de uma lanterna, né? Tem uma chama, tem aquele biquinho assim, que parece um cordão, né? Então, aí começa a sair a fumaça, mas não tem mais luz. Já apagou. Essas duas situações, se a gente pensar um pouquinho em termos de dia a dia nosso, são aqueles dias que a gente está muito alquebrada, está muito, parece que carregou um caminhão de tijolos nas costas, não tem? Levanta da cama já cansada, né? Triste, com muitos desafios pela frente, né? E esse morrão que vai esvanecendo, está fumegando, quer dizer, só está saindo a fumaça, porque a luz já não existe mais, né? Isso é quando a gente está perdendo a esperança, quando aquela luz interna está sendo substituída por uma sombra, por uma escuridão. Então são situações, são sentimentos, são emoções que nós humanos passamos nessa terra de provas e expiações. Então vamos ler a mensagem. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo nó.
Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se a solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia, não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandone a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo, sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. E ele fecha com uma frase que eu acredito que praticamente envolve todos os nossos sentimentos, todo o nosso coração, tudo de bom que a gente tem e sente. Se Deus, Senhor, absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, somos nós, né? Servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar. Bom, aqui, com certeza, ele fala de muitas coisas. Mas se a gente pensar na doutrina espírita, que é uma fé em que nós raciocinamos, a gente pensa, né, sobre os conceitos que a gente estuda, sobre os livros que a gente lê, sobre as coisas que o cristianismo trouxe, o embasamento todo é na lei do amor, da justiça, da caridade e da bondade. Que nós temos completa ciência de que nós ainda estamos construindo essa fé. Então, à medida que essa fé está sendo consolidada na nossa vida, o amor, a justiça, a caridade, que são as características que nós conhecemos enquanto humanos encarnados de Deus e que nós acreditamos na sua paternidade, na sua misericórdia e na sua bondade, é ali e dessa forma que nós vamos conseguir essa construção. Por isso que se você, a gente diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que sobre todas as coisas? Porque o amor do homem ainda não foi conseguido. A criação, nós não sabemos como se foi, como ela ocorreu. Deus coloca, quando cria o princípio espiritual, que ele vai ter todo um caminho evolutivo, tudo que nós vamos precisar durante a nossa jornada reencarnatória. Tudo. Então, a nossa essência, ela é completa. E a evolução é justamente essa descoberta, esse autodescobrimento, né? Essa autoavaliação, e que cada um de nós aqui faz por um caminho
num tempo e de uma forma diferente da outra. Porque nós somos seres, nós não temos na Terra e em nenhum outro mundo, morada do Pai, dois espíritos iguais. Quando Jesus fala, vinde a mim, vós que está aflito, está triste, está desesperançoso, que eu vou te acolher, que eu vou te consolar. Não era através das palavras. Ele ia mostrar através das atitudes. Só o magnetismo de Jesus fazia penetrar a alma daqueles que o ouviam e o seguiam. Então, quando ele diz aqui, para não evitar sentença definitiva, julgar, o que a gente mais faz? Julga. Da lama, quer dizer, quando a situação desafia muito, muito grande, a gente quer deixar para lá, né? E às vezes nós, espíritas, ainda temos uma outra boa desculpa. Deixa para outra encarnação, né? Que essa está muito difícil. Não adianta. Não adianta. A gente pode adiar, mas não pode pular etapa. Ele fala da pedra áspera. Mesmo sendo áspera, ela se mostra sólida. E às vezes a gente precisa de uma pedra áspera, né? Para fazer um polimento, enfim. Ele fala de areia seca. Em tempos de pandemia, né? Agora de epidemia, desculpa, da dengue, a gente põe o que nos vasinhos da gente? Maravilhosa, das plantas que a gente chama, né? Areinha. Da substância amarga a gente sabe, né? Os melhores remédios são os piores de tomar. Um gosto horrível, né? Minha vovó, onde ela está, ela sabe que eu falo sempre isso. Nossa, ela tinha mania de ervas, porque ela era indiana, né? Não era brasileira. Então, às vezes ela vinha com chazinhos que, pessoal, a gente já pensa, não sei se eu vou me curar ou se eu vou tomar o chá, né? Porque era amargo. E chá não pode colocar açúcar. O malfeitor, sabe aquela pessoa, e o malfeitor, o criminoso, aquela pessoa, a gente fala, esse aí, nossa, esse aí não dá mais. Esse aí tá no fundo do poço. Não tem mais, não tem jeito. Não tem mais jeito. A gente não faz isso? Larga de mão, põe de lado. Mas Jesus dizia que quem precisava de médico não eram os sãos, eram os doentes. Para a gente conseguir estabelecer a resignação necessária, a paciência necessária e fortalecer a nossa esperança de melhor para nós e para o outro, é uma construção. E não vai ocorrer em uma encarnação, em um momento. Mas a gente sabe que tudo que a gente está passando hoje são desafios que vão nos trazer todos os elementos que nós precisamos para a nossa descoberta das nossas próprias habilidades, das nossas próprias características. Um às vezes é mais teimoso, o outro é mais faladeiro, o outro é mais calmo, o outro é mais quieto, não é assim? A gente aprende na diversidade. E dentro do que a gente vivencia na doutrina espírita, o consolo, vejam bem, não é a bengala, é o consolo. É que nós temos muitas chances. Então, por que esse imediatismo louco? Por que essa pressa? Vamos tentar um pouquinho mais devagar, porque se a gente corre muito, às vezes o tombo é feio. E quem não caminha e não cai, também não evolui. Concordam comigo? Se a gente cruzar os bracinhos, buscar e acharei. Tá bom, vou buscar. Bracinhos cruzados? Não. Trabalho,
prece e confiança. Nós estamos em tempos de muita necessidade de esperança. A gente tem visto todos esses dias, eu comentei aqui com o Júnior, toda a solidariedade desse povo, né? Como impacta a gente ao ver o outro sofrer situações que a gente jamais imagina. E eles também não imaginam, os nossos amigos que moram no sul, né? Eu só vou finalizar para vocês com uma historinha rapidinha do Chico, que ele estava numa fase da vida dele assim bastante complicada, a família cobrando muito, muita gente pedindo assistência, ele estava se sentindo enfraquecido. Aí ele chamou, né, o Emmanuel e falou: Emmanuel, pela sua misericórdia, pelo seu amor, peça a Maria Santíssima que me dê um conselho, que me ajude, como vou fazer, porque eu realmente estou precisando desse conselho, eu estou sofrendo. Aí passou um tempinho, não foi rápido, passou um tempinho e o Emmanuel apareceu e falou: Chico, eu já tenho o recado de Maria para você. Ai, que bom, então eu quero escutar. Ele falou: não, fica tranquila, é rápido, tudo passa. Aí o Chico olhou para ele: é isso? Ele falou: é, ainda bem que o Chico não falou é só isso, né? Senão o Emmanuel era capaz de fazer um discurso, né? Mas como assim, Chico? Não entendeu? Tudo passa, tudo passa. E a gente tem que deixar as boas lições sempre. Mesmo aquilo que fez o nosso coração doer, que fez a tristeza nos envolver, que a gente ficou pequeno, sem força, né? A gente tem que entender que é lição. E a lição tem aquela lição, né? O Gustavo, o Felipe aqui que são, não sei, acho que ainda faz lição, né? Na escola, essas coisas. Meio desatualizado. Mas eles sabem, as lições são para reforçar a gente, né? Não dá para viver sorrindo para tudo e para todos o tempo todo, não dá. Mas nesse momento, a gente vai lembrar do Chico e do Emmanuel. Tudo passa. Tudo passa. A transitoriedade é oportunidade. O olhar para o futuro não precisa nem olhar para trás. Basta a gente olhar do lado. Às vezes está ali. O que você precisa ajudar está ali do seu lado. Oi, boa tarde, como é que você está? Você está bem? Às vezes a pessoa precisa de uma mão. Daí, vamos lá, levanta. Não são os grandes feitos. A gente, à medida que vai amadurecendo, né? Enquanto os anos vão passando, a gente vai tendo essa experiência no amadurecimento que não são os grandes feitos. Que o importante é tentar e, se puder, conseguir, mas nunca desistir e, se possível, ainda agradecer, ter muita gratidão para que a gente tenha sempre essa esperança de que tudo passou e foi para o nosso melhor. E assim nós vamos finalizando a nossa leitura de hoje, né? E vamos nos preparar para o passe lá embaixo que vocês irão tomar. Eu vou pedir a todos que, unidos em coração, dos seus melhores sentimentos, dos seus pensamentos, que possamos nos unir a este plano espiritual tão misericordioso, tão sábio, tão bom e tão completo, que nos acode, nos acolhe e sempre está presente para nos auxiliar. A Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus querido, que nos abençoe, que nos guie, que nos ilumine, que
possamos, ao receber o passe, estar aberto para tudo que é necessário à nossa saúde física, mental e espiritual. Assim, hoje peço licença a todos para que junto comigo possamos vibrar fé, serenidade, resignação, muita força, muita confiança em Deus, por tudo que os nossos irmãos do sul do país ora estão passando. Deus e Jesus, governador da terra, tudo sabe, tudo vê. E nada do que acontece é por acaso. Neste momento que sabemos do desespero, da perda de esperança, vamos enviar de nós o afeto, o amor, a solidariedade e essa prece a envolvê-los para que eles possam caminhar, tudo passar. Que Deus nosso Pai, Mestre Jesus e todos os amigos espirituais sintam-se agradecidos pelas nossas emanações fluídicas de gratidão e de fé no comprometimento de construção da esperança, que é tão importante, que alavanca a força de nossa vida. Que assim seja. Uma boa noite a todos.